Boa noite, está no ar o programa Entre Linhas. Com o verão acompanhado do calor chegando, é hora de ficar atento ao mosquito Aedes aegypti. No Vale do Taquari, durante o último verão, várias cidades estavam em situação de alerta pela permanência de focos do Aedes. Para evitar qualquer problema, alguns cuidados devem ser tomados. É isso que o Entre Linhas de hoje discute. Para tanto, contamos com a presença de Fernando Dil, biólogo da Secretaria de Saúde aqui de Lajeado, e Flávia Bavaresco, que compõe a 16ª Coordenadoria Regional de Saúde na área de Vigilância Ambiental em Saúde. Boa noite, sejam bem-vindos. Boa noite. Olha, a gente sabe que a questão do Aedes aegypti, no passado, nos preocupava mais pela questão da dengue. E hoje a gente sabe que a situação é muito mais grave. Esse pequeno inseto transmite doenças terríveis para os humanos. Nós vamos ver no decorrer do programa quais são, além da dengue, que já é motivo de preocupação para todos nós. Bem, mas a administração pública, nos seus 3 níveis, município, estado e união, obviamente tem muita preocupação acerca do problema que envolve o Aedes aegypti e as doenças que ele transmite. Nós temos aqui hoje 2 convidados, a Flávia representando o estado e o Fernando representando o município. No início do programa agora, no primeiro bloco, vamos explicar para o nosso público que está nos vendo e ouvindo um pouco das atividades de cada órgão que vocês pertencem, no caso a Flávia, 16ª Coordenadoria Regional de Saúde, e no caso do Fernando aqui, o município de Lajeado. Vou tentar explicar para o nosso público até que ponto o Estado tem responsabilidade e, por sua vez, o que o município também tem e a União. Eu acho que vamos começar pelo Estado. Flávia. Boa noite. No Estado, aqui na 16ª, nós temos a Vigilância em Saúde, que é composta por 4 vigilâncias, que é a epidemiologia, a sanitária, a saúde do trabalhador e a ambiental. A vigilância ambiental, que eu faço parte, é que trabalha com esses programas, inclusive com o programa do Aedes aegypti. O Estado hoje, o papel do Estado é orientar, capacitar o município, acompanhar o trabalho que é feito, mas a execução da ação é do município. Hoje, dos nossos 37 municípios, nós temos 4 municípios infestados com a presença do Aedes aegypti, que são os municípios de Taquari, Estrela, Teutônia e Lajeado. Hoje, atualmente? Atualmente. E os outros municípios, eles não são infestados até o momento e fazem um trabalho, então, de vigilância em armadilhas, pontos estratégicos e visita aos imóveis. Este ano, em função da emergência em saúde pública que foi decretada, em função de que esse mosquito transmite o Zika e pode também acontecer a microcefalia, o Ministério da Saúde direcionou, então, o programa e convidou, digamos, e juntou para fazer essa ação não só a vigilância ambiental no município, foi chamada também a atenção básica para participar dessas visitas. Como que a atenção básica participa? Através dos agentes comunitários de saúde que fazem visita às residências com o olhar direcionado para a eliminação de criadouros. Então, esse ano, com essa emergência que foi decretada e com a integração maior da atenção básica nessa ação de vigilância do Aedes aegypti, a gente teve, com certeza, um incremento nas ações e na vigilância, porque os municípios têm o agente de controle de endemias, que faz especificamente o trabalho de vigilância do Aedes, mas que
como tem uma dimensão muito grande e os criadouros estão nas casas das pessoas, então a integração da atenção básica foi muito positiva. E o trabalho nos municípios este ano, ele foi um trabalho de eliminação de criadouros. Então, se a gente elimina o criadouro, a gente não tem o mosquito, a gente não vai ter as doenças, que hoje são dengue, chikungunya, febre amarela urbana e o Zika com com o incremento e com a entrada aí da microcefalia e da síndrome de Guillain-Barré, que aumentaram sensivelmente o número de casos. Microcefalia e Guillain-Barré já existiam, mas a gente sabe por outras causas, por exemplo, a microcefalia por uma toxoplasmose congênita, uma sífilis congênita, e a síndrome de Guillain-Barré em função de alguma virose que a pessoa possa ter e baixe a resistência, então apresente a síndrome de Guillain-Barré, mas aumentaram sensivelmente o número de casos e tem trabalhos hoje que já comprovam que é em função do Zika. Então, realmente, a gente precisa de um esforço muito grande dos municípios para que a gente não tenha um mosquito e para que a gente não tenha essas doenças. Bem, eu vou aproveitar que você já ingressou nisso, depois a gente volta para verificar aqui a competência, enfim, a atividade, a função que o município exerce preventivamente, ok? Mas vamos, já que você deixou o gancho, a questão do Zika e microcefalia, ok? Que apavorou todo mundo há pouco tempo na grande mídia nacional e com razão, é terrível as consequências para os humanos. Você disse que a microcefalia também tem outras causas, no caso a toxoplasmose congênita. Bem, segura aí, é isso que eu quero saber. Bem, toxoplasmose congênita. Tá, é congênita. Isso. Traduzindo assim, digamos, para... É assim, ó, a toxoplasmose, ela é causada por um protozoário, certo? E os felinos, no caso o gato, é que faz o ciclo no intestino dele. Só os felinos, tá? E uma vez que esses cistos desse gato que tem o parasita são eliminados no meio ambiente, em contato com o meio ambiente, em torno de 48 horas, eles se tornam esporulados e se tornam infectantes. E qual é que é o perigo? O perigo é de uma gestante que nunca teve contato com o toxoplasma ter o contato a primeira vez durante a gestação. Esse é o problema da toxoplasmose congênita. E daí, então, pode ter, uma das consequências seria a microcefalia. Ok, então deixa eu dar... Veja, vou fazer o papel do nosso ouvinte lá, que eu ignoro o tema, e eu tenho curiosidades. Por exemplo, voltando aqui, não tem nada a ver com a carne de porco mal cozida? Tem, assim, ó, a toxoplasmose, ela pode ser adquirida também quando a pessoa ingere a carne mal passada e nessa carne tem cistos da toxoplasmose. Tem o toxoplasma que daí a pessoa pode adquirir que a doença. É o mesmo que o felino... Mas o felino, ele elimina no meio ambiente os oocistos, é outra forma de adquirir a doença. Sim. Na verdade, o que acontece? Quando o felino, ele elimina o oocisto nas fezes, tá? E esse oocisto se torna esporulante, ele pode contaminar os animais domésticos, claro. Por exemplo, o suíno, claro. O ovino, claro. E aí quando, se esse suíno ele ingere o oocisto e ele tem o cisto depois de fazer o ciclo nele, o cisto na carne, se uma gestante comer a carne desse suíno mal passada, ela pode então adquirir a toxoplasmose não através do oocisto, mas sim através do cisto esse na carne. Na carne, ok. Isso. Bem, então isso é interessante esclarecer, veja. O felino, vamos voltar para o felino, o gato, nosso Sim. querido gato doméstico, muitos têm, que é um animal de estimação. No caso do felino, evidentemente que ele não traz consigo. Um felino saudável necessariamente não tem isso. Como chega no felino? Como é que um felino se contamina? Através do oocisto no ambiente, tá? Ou então através da caça, né? Mas hoje em dia a gente sabe que a maioria dos felinos, eles vivem muitas vezes em apartamentos, eles não têm eles recebem a sua ração pronta, né? A ração ali já formulada e tudo, eles não têm a necessidade de caçar
para se alimentar. Então, diminui muito a possibilidade desse animal se contaminar. Perfeito. No caso do gato, vamos insistir, porque muitos que estão nos ouvindo certamente têm esse animal de estimação em casa, e talvez nós vamos criar um preconceito das pessoas, não quero mais. Não, vamos ver melhor então. Eu estou aqui com pessoas altamente especializadas sobre isso e pode nos esclarecer, ok? Importante. Então o felino, novamente, que tipo de caça que pode infectar o felino? Não, é que assim, um pássaro, um rato? Um pássaro, um rato. O que acontece hoje, assim, quando... na verdade, a toxoplasmose é um exame que a gestante faz no pré-natal. Pré-natal. Isso. Então, quando recebe o resultado do exame da toxoplasmose, se aquela gestante nunca teve contato com o toxoplasma, que pode acontecer, então essa gestante ela tem que ter cuidados, tá? Para não ter o contato a primeira vez durante a gestação, porque daí sim é que ela pode desenvolver a doença, né, e causar problema para o feto. Então é isso que a gente não quer. Então, se a gestante fez o exame e ela nunca teve contato com o toxoplasma, então ela vai ter que cuidar. Por exemplo, vai ter que comer carne bem passada, não pode lidar no jardim sem luvas, né? Porque ali na terra pode ter um oocisto. Por exemplo, não deve comer verduras se não são bem lavadas, porque as verduras, se não estiverem bem lavadas e tiver o oocisto, ela pode ingerir dali. Uma água tratada, não pode tomar água em qualquer lugar. Ter cuidados para não adquirir, para não ter a toxoplasmose durante a gestação, adquirir pela primeira vez, tomar contato pela primeira vez durante a gestação. Isso são exames que são feitos no pré-natal, que são muito importantes, por isso a importância de começar o pré-natal bem cedo, né? Logo fazer os exames. A gestante que nunca teve contato, ela deve fazer 3 exames durante a gestação, no primeiro, no segundo e no terceiro trimestre, para ver se realmente não teve contato nesse período. Quer dizer, entre vários exames pré-natal, estão previstos pelo menos 3 para verificar se o ela ideal foi contaminada. é assim, o Estado fornece isso? O Estado fornece o exame através do LACEN, mas a gente sabe que a maioria dos municípios compra o exame ou manda fazer em laboratórios, porque o Estado demorava para vir o resultado. Parece que agora já está mais ágil. Bem, veja, nós nos propomos nesse primeiro bloco de informar o nosso público acerca das funções de cada órgão, no caso aqui o Estado e o município. Nós vamos retomar em seguida, mas foi muito importante já essa introdução aqui. Eu acho que estamos muito satisfeitos com o que já aprendemos aqui. E temos muito mais o que aprender no programa. Mas agora nós vamos a um rápido intervalo e retornamos em seguida. Estamos de volta com o programa Entre Linhas. Hoje estamos tratando sobre o tema Aedes aegypti e contamos com a presença de Fernando Dil, biólogo da Secretaria de Saúde aqui do município de Lajeado, e Flávia Bavaresco, veterinária, e também trabalha aqui, é responsável, melhor dizendo, aqui na 16ª Coordenadoria Regional de Saúde, na área da vigilância ambiental em saúde. Bem, no bloco anterior, a gente se propôs no início adentrar um pouco na questão dos órgãos, nos setores da administração pública, enfim, órgãos, acho que né, que vocês atuam, exercem as suas profissões, para esclarecer a população até quais as competências da União, do Estado, do município. Me parece que a União elabora programas de nível nacional, vocês me corrigem, programas que abrangem o país todo, obviamente é a sua competência, e os estados estão aí para auxiliar nas coordenadorias de saúde, os municípios que de fato executam essas políticas de saúde, ok? É isso? É isso. Então a União, ela está obviamente também participando de qualquer programa de saúde na medida em que ela manda recursos. Ela não tem funcionários contratados para vir aqui em casa, enfim, e os municípios têm.
E o Estado, por sua vez, tem esse setor, como aqui em Lajeado, na 16ª, que é a Vigilância Ambiental em Saúde, a cargo da Flávia. É isso, Flávia? Sim. Tá, pois bem. O município, então, Fernando, nós temos aqui a Secretaria de Saúde e Secretaria de Meio Ambiente. Como funciona, então, a questão do Aedes aegypti, que, para deixar claro o tema de hoje, nós tomamos como palavra central o mosquito, porém, a consequência que o mosquito tem para todos nós humanos, as doenças que ele transmite, né? Que nós já vimos aqui, a Flávia já falou, que tem a febre amarela urbana, a dengue, a chikungunya, zika, com suas consequências, com as doenças que ela transmite. Bem, Flávio, como o município está organizado nesse aspecto para atender a população? Bom, o município de Lajeado, ele tem, dentro do seu núcleo, dos núcleos ligados à vigilância em saúde, a mesma perfil de organização que temos no Estado hoje, né? Nós temos as quatro vigilâncias que compõem a vigilância em saúde, que é a vigilância ambiental, a vigilância epidemiológica, a vigilância da saúde do trabalhador, né? E qual é a quarta? Sanitária. A sanitária, isso, que é uma das mais conhecidas, isso. Na verdade, a vigilância sanitária, né? Que, na verdade, há tempos atrás englobava tudo isso, né? Ficava englobado na vigilância sanitária. Então, hoje, no município de Lajeado, a vigilância ambiental em saúde, ela, apesar de pertencer à Secretaria de Saúde, ela está mas está locada, está vinculada junto à Secretaria do Meio Ambiente. Por quê? Porque dentro da Secretaria do Meio Ambiente nós temos hoje o setor de Centro de Controle de Zoonoses, né, que faz a parte do controle da população de cachorros e aplicação de BTI para controle do borrachudo, e atua também bastante na parte de controle de mosquitos, né? Então, por isso nós optamos por aproximar essas equipes para unir forças no combate ao Aedes aegypti, né? Então, nós temos isso bem definido, e o programa hoje em Lajeado conta com 9 agentes de controle de endemias atuando em campo diretamente, né? E eu faço a parte de coordenação dessa equipe. Também temos um laboratório municipal de identificação, um laboratório de entomologia instalado no município. Nós fazemos a nossa própria identificação. Então, identificação do mosquito? Da larva do mosquito, da larva. Também do mosquito adulto. Também, em alguns casos, do mosquito adulto. Quando há demanda da população de trazer até nós mosquitos pegos em casa, pegos em algum ambiente, tirar dúvida, enfim. A gente atende, a gente recebe, faz a identificação em caso de dúvida da população. E nesse período do verão, inclusive, essa é uma demanda que aumenta bastante. Mas eu me refiro ao laboratório de uma forma positiva, porque foi uma conquista que Lajeado teve ao lado do município de Teutônia, que também tem seu laboratório próprio, né? Então não precisa mais, são 2 municípios que não dependem mais de despachar as larvas para o LACEN, que é o laboratório estadual, que é centralizado em Porto Alegre. Hoje também temos aqui, na 16ª, regional também conta com laboratório para atender a demanda dos demais municípios, mas se torna mais rápido e tira um pouco da demanda, digamos assim, das costas do Estado. Até porque Lajeado tem uma carga muito grande, né? Sendo o maior município do Vale do Taquari, tem uma demanda muito grande de identificação das larvas do mosquito. Então, atualmente, Lajeado já não trabalha mais com a coleta de larvas em armadilhamento. Não trabalhamos com armadilhamento mais. Mesmo? Me lembro no programa anterior que a gente fez. Sim, nós conversamos sobre como funcionavam as armadilhas, os pontos estratégicos. Sim, Lajeado, a exemplo dos outros municípios que a Flávia citou e que hoje são considerados, né, foram decretados como municípios infestados por Aedes aegypti. São municípios que não trabalham mais com o armadilhamento, em função justamente de quê? De que a armadilha era uma espécie de monitoramento para descobrir se estava entrando o mosquito na cidade e em qual lugar ele poderia estar entrando. Sendo decretado infestado, você já sabe que já existe o mosquito dentro do município. Então, não tem mais, assim, vamos dizer, o porquê manter o armadilhamento. Então, nós mantemos hoje os pontos estratégicos, sim, que esses não podem parar. Quais são os pontos estratégicos? São cemitérios, lojas de materiais de construção a céu aberto, borracharias,
ferros velhos, que nós temos bastante aqui ao redor da BR-386. Esses pontos, sim, são mantidos e visitados quinzenalmente pela nossa equipe, em busca ativa por larvas de mosquitos para serem trazidas para identificação. Além disso, nós estamos trabalhando hoje com visitas esporádicas a diversas residências, também com apoio, como a Flávia falou no início do programa, com apoio das agentes comunitárias de saúde, que estão nos auxiliando nisso, que não fazem coleta, ainda não fazem coleta, mas nós temos uma equipe que futuramente pode vir a fazer coleta e nos auxiliar ainda mais. Coleta de larvas, quando eu me refiro, né, para trazer para identificação. E eles identificam pontos dentro do município, fazem as visitas domiciliares e identificam pontos dentro do município onde pode estar havendo um descuidado ou pode estar sendo criado, pode estar se oferecendo como criador de mosquito. Então, é comunicado à nossa equipe que, num segundo momento, faz uma revisita, identificação e coleta se houver larvas nesse lugar. Esse trabalho está sendo ampliado, né? Enfim, agora é uma luta contra, né? É uma luta bastante, até eu digo, desigual, porque o mosquito ele se esconde muito, ele parece que não está mais presente, mas quando vê, ele está presente, ele aparece de uma hora para outra. Deixa eu ver se eu entendi. Houve um período em que o município de Lajeado espalhava armadilhas para a captação de larvas e mosquitos e ali no laboratório verificar se tratava ou não do mosquito Aedes aegypti. Exato. Ok? O município não faz mais isso em armadilhas para tentar ver se ele existe, porque chegou à conclusão que ele existe, é isso? Exato. Ele está no nosso meio. É que, na verdade, em função desse trabalho todo que foi feito de visita a armadilhas, ele detectou a entrada e o município passou a ser infestado, então não tem mais a necessidade de fazer. Exatamente. Então, justamente o armadilhamento serviu para isso, para nós vermos, chegou um ponto que começou a aparecer em tantos locais, tantas armadilhas, que, o município... Passamos a uma categoria acima, ruim, mas passamos. Mas subimos de categoria. Subimos uma categoria mais ruim. Bem, vou mais adiante. Então, mas isso não significa que se desarticulou o processo de captação de larvas de mosquitos para análise do município saber se aquelas larvas, aqueles mosquitos, se trata do Aedes aegypti em locais já estrategicamente interessantes para a criação dos mosquitos, é isso? Isso, e além dos pontos estratégicos, estamos ampliando as visitas domiciliares. Ampliando, ok. Buscando ir de casa em casa. Ok, então estamos já entendidos de que o município de Lajeado é considerado um município com presença do Aedes e que tem que ter políticas constantes de combate a ele, ok? Tá claro. Bem, então vamos mais um pouquinho à frente aqui no meu questionamento, que é o seguinte, uma curiosidade minha. O Aedes, houve um momento que o Aedes aegypti não existia em nosso meio? Na verdade, a década de 90, início dos anos 2000, né, até, digamos assim, alguns poucos anos atrás, não era uma preocupação de toda a região sul do Brasil podemos ter a Aedes aegypti aqui. Tanto que em 1995, que foi o primeiro ano que surgiu um foco de Aedes aegypti no Rio Grande do Sul, e justamente na cidade de Caxias, veja, uma cidade fria. Uma cidade fria. Né? Mas o foco foi combatido, foi abafado, foi feito o trabalho recomendado para... Não vou entrar nesses pormenores, mas enfim, foi feito o trabalho de barramento do foco, e esse foco foi eliminado. E ele simplesmente não apareceu mais. Mas de uns tempos para cá ele começou a surgir, principalmente na região noroeste do estado, né, que é uma região de divisa com alguns países que não têm o mesmo tipo de controle, não fazem o mesmo rigor no controle do mosquito. Ele acabou entrando e, em função também, eu atribuo, né, e é uma opinião minha, né, eu acho que em função também do aquecimento do clima que a gente vem sofrendo e até uma própria adaptação do mosquito, vamos dizer, ele se tornou um Aedes aegypti temperado. Perfeito, né? Ele precisa, o Aedes aegypti na região sul ele precisa de uma temperatura mais baixa para eclodir do que o mosquito Aedes aegypti no sudeste e no norte e nordeste do Brasil, onde a temperatura é sempre elevada e sempre constante. Ele sofreu, digamos, uma adaptação natural ao nosso meio.
E de lá para cá ele vem aparecendo cada vez mais, na região central, na região noroeste cada vez mais, na Grande Porto Alegre, diversos, para não dizer todos os municípios já estão infestados. Eu vou deixar uma pergunta no ar aqui para o próximo bloco. Todo mosquito Aedes aegypti, ele é um transmissor de uma dessas doenças? Ou pode ter o mosquito, ele existe, porém não transmite doença alguma? Bem, vamos a um rápido intervalo e retornamos em seguida para saber a resposta de nossos convidados. Estamos de volta com o programa Entre Linhas. Agora no seu terceiro bloco, estamos tratando hoje acerca do mosquito Aedes aegypti, transmissor de várias doenças terríveis para nós humanos. E contamos com a presença de Fernando Dil, biólogo da Secretaria da Saúde aqui do município de Lajeado, e Flávia Bavaresco, veterinária, e ela compõe a 16ª Coordenadoria Regional de Saúde na área de Vigilância Ambiental em Saúde. Bem, eu deixei no final do bloco anterior um questionamento no ar. Se todo mosquito Aedes aegypti, ele tem em si eu não sei o que é isso. O vírus. O vírus, perfeito. O vírus transmissor de uma dessas doenças. Quem pode me responder? Bom, se a Flávia me permite, sim, né? Fica à vontade. Roubando um pouco do espaço da aula já, mas enfim. Em primeiro lugar, somente os mosquitos fêmeas que acabam transmitindo as doenças. Por quê? Porque elas necessitam do sangue. Sangue humano? Sangue humano, ou enfim, mas necessitam das proteínas do sangue para produzirem seus ovos. Enquanto que o mosquito macho, ele não tem necessidade, ele não absorve sangue. Ele se alimenta de seiva de plantas. Né? Então, quando estivermos sendo picados por um mosquito, ou um nos perseguindo para nos picar, podemos saber que é um mosquito fêmea. Então, dali já se tira um bom percentual de mosquitos que não têm capacidade de nos transmitir nenhuma dessas doenças. Em segundo lugar, algumas pesquisas apontam que os mosquitos mosquitos gerados por fêmeas previamente infectadas podem já nascer, sim, com o vírus, seja qual for deles. Transmite para a sua prole. Sim, algumas pesquisas apontam que sim, não dá para se dizer em que percentual. Tá bem. Né? Eu diria assim que a rigor não, mas enfim, muitas pesquisas apontam que essa é uma possibilidade concreta. Né? Mas a rigor o mosquito ele precisa então ter contato com uma pessoa infectada, né, para depois disso se tornar transmissor da doença. Né, seja ela o vírus da chikungunya, da zika, né, ou da dengue. Então, essa é uma questão importante de se falar. Pode ser que algumas pesquisas apontam que eles possam nascer com o vírus, porém... Desde que previamente infectados. Desde que tenham sido gerados por fêmeas já previamente infectadas. Ok. Fernando ou Flávia, eu estou em casa, está ali um mosquito, eu peguei um mosquito, eu estou olhando, como eu posso identificar se é um Aedes aegypti ou não? É possível? A olho nu é um pouco difícil, mais uma vez eu vou responder, porque eu faço a identificação deles, a olho nu é um pouco difícil. Né? Tem alguns padrões de cores que são importantes de se analisar no momento da identificação, né? Mas que com um conhecimento bastante básico e auxílio de uma simples lupa de mão, você consegue identificar, diferenciar um do outro. Uma lupa simples de mão. Né? Porém, a grande questão que bate nesse momento assim, é que existe o mosquito Aedes albopictus e existe o mosquito Aedes aegypti. Eles são do mesmo gênero. E por isso o padrão de coloração deles, de rajado prateado ou branco, né, em cima de um corpo mais escuro, preto acinzentado, eles são muito semelhantes entre si. Né? Então a diferença está em certos padrões de coloração, né, de distinção do padrão preto-branco que nos faz chegar à diferenciação. E ainda voltando um pouco à questão da transmissibilidade, né? Alguns estudos também apontam, principalmente em referente
ao Zika vírus, né? E a dengue também, mas se intensificou bastante as pesquisas em cima disso, a partir dos problemas gerados pelo Zika vírus, a microcefalia, etc., que tanto preocupa, que outros mosquitos de outras espécies também possam ser transmissores do Zika, da chikungunya. Inclusive, a chikungunya estavam pesquisando sobre a possibilidade, inclusive, do pernilongo, o mosquito doméstico dos mais comuns que existe, poder ser transmissor da chikungunya. Além do caso, né, de que a Zika pode ser transmitida pelo contato sexual. Mas aí a coisa fica cada vez mais difícil. É um caso emblemático nos Estados Unidos, da cidade de Houston ou Orlando, não me lembro agora, de que o marido esteve no Brasil, voltou para os Estados Unidos, teve relação sexual com a esposa e ela, sem ter saído dos Estados Unidos, apresentou sintomas e apresentou o Zika vírus. Então, dali se passou a essa pesquisa de que o Zika vírus pudesse estar sendo transmitido por essa via também. Como tem muito que estudar, hein? Eu vejo assim que em relação ao Zika vírus, né, que é, digamos, uma das maiores preocupações hoje em função das gestantes, né, então que existe trabalhos que comprovaram a transmissão sexual. Então, o que a gente recomenda? Que a gestante que mantenha a relação sexual, que use preservativo. É recomendado isso, porque a gente sabe que de cada 5 pessoas que entram em contato com o vírus, só uma pessoa vai desenvolver sintomas. Então, o Zika, no caso. Então, o companheiro, o marido dessa gestante, ele pode viajar para uma cidade e ter contato com o vírus e não demonstrar, não ter sintomas e poder sim estar passando para a gestante o Zika vírus. Então, a gente recomenda que a gestante que o uso de preservativo durante toda a gestação. Mesmo durante a gestação? Não, durante a gestação. Por claro, quê? Mesmo não. Principalmente. Isso. Principalmente, essa é a palavra que eu queria dizer. Isso. Porque claro, para a gente. Porque pode exatamente. E o companheiro, o marido, claro, ele pode ter viajado e até pode ser, às vezes, pessoas que viajam para fora do estado, como aqui no estado também, porque a gente já tem transmissão de Zika aqui no estado. Que tenha. Porque o marido vai viajar, o companheiro, ele pode vir doente sem nem saber, ou melhor, ter tido contato com o vírus e não desenvolver sintomas e poder estar transmitindo. Então, por isso, cuidado. Muito importante, Flávio. A mulher está grávida, o marido pode viajar, todos tem profissões cuja característica é viajar. E ele pode ser infectado, retorna, tem uma relação sexual e transmite. Então, aí o cuidado o uso então do preservativo mesmo nessa situação. Mas deixa agora, já me surgiu um outro questionamento. Você falou em sintomas. A Zika, por si só, ela é uma pessoa infectada, não para gestante, mas uma normal que eu digo, não gestante, não tem sintomas? Não, é que a gente sabe, a literatura diz que de cada 5 pessoas que entram em contato, só uma vai desenvolver sintomas, que seria o que? Febre, mal-estar, dor no corpo, erupções na pele, coceira e tudo. Mas tem outras 4 pessoas não vão ter tido contato e não vão desenvolver sintomas. Mas mantém. Mas tiveram contato com o vírus. E não tem sintomas. Claro que essas pessoas... É que, na verdade, sobre o Zika, não se tem muita pesquisa ainda. Mas essas coisas a gente já sabe. E, então, tem coisas que a gente fica se perguntando. Bom, se a pessoa teve Zika, vai ter Zika uma vez só? Provavelmente sim, porque é um vírus, vai ter imunidade. Mas, assim, precisa muita pesquisa. Assim, por exemplo, quem tem dengue pode ter dengue 4 vezes, porque nós temos 4 sorotipos diferentes. E a vacina da dengue, que a gente ouviu falar na imprensa e tudo, que existe uma vacina que é do laboratório Sanofi Pasteur, que dá uma proteção em torno de 60%. É uma proteção muito baixa, mas a gente sabe que diminui os casos graves. Só que não adianta a gente depositar todo o esforço em cima de uma vacina, porque a gente não pode ter criadouros.
e até porque essa vacina só imuniza 60%, só protege 60%. Tem outra vacina também, que é do Butantan, que está na fase de experimentação em pessoas, que agora já devem ter escutado na imprensa que Porto Alegre foi uma das cidades escolhidas para testar a vacina. Então, eles estão fazendo um grupo de voluntários, com o Hospital da PUC, se não me engano, e que eles precisam conseguir em torno de 1.000 pessoas para poder, então, estar testando essa vacina em humanos para ver qual a proteção que essa vacina dá. Deixa eu agora esclarecer um pouco mais. Eu vi que você falou que é a vacina da dengue. Sim, essa que está sendo testada. Quanto a Zika, chikungunya e a febre amarela urbana, não há vacina? Não, assim, Zika e chikungunya, por enquanto, só pesquisa. Não tá? tem vacina. Não tem. Okay. Febre amarela urbana tem. Nós tivemos em 2008 e 2009 aquele surto de febre amarela no estado. Tivemos epizootias, que foi morte em bugios, e também em casos humanos, que foi a febre amarela silvestre, que é a febre amarela que se dá na mata, que o ciclo é feito o bugio e o mosquito hemagogos. Mas nós também podemos ter a febre amarela urbana, que é o homem, e o Aedes aegypti, que é o ciclo urbano. Isso a gente não pode deixar acontecer. E tem vacina para a febre amarela. Só que o que a gente precisa ver? Como que estão as coberturas dessa vacina da febre amarela? As pessoas estão vacinadas? Porque 2008, 2009 teve toda aquela questão que nós tivemos no estado, né? Inclusive com óbitos humanos, né? De febre amarela e tudo. E muitas pessoas se vacinaram. Mas a gente tem uma boa proteção na população. Puxa vida, como nós estamos distantes de tanta coisa, né? Bem, nós chegamos ao final de mais um bloco e vamos ver no próximo bloco que cuidados a população tem que ter para se proteger deste mosquito terrível que é o Aedes aegypti. Vamos a um rápido intervalo e retornamos em seguida. Estamos de volta com o programa Entre Linhas. Hoje estamos falando sobre o mosquito Aedes aegypti e contamos com a presença de Fernando Dil, biólogo da Secretaria de Saúde aqui do município de Lajeado, e Flávia Bavaresco, veterinária, que compõe a 16ª Coordenadoria Regional de Saúde na área exatamente da vigilância ambiental em saúde. Bem, vocês me permitem, eu compilei do site G1 do Globo hábitos do mosquito Aedes, rapidamente, porque depois eu quero ouvir vocês sobre os cuidados que a população tem que ter. Hábitos do mosquito Aedes. Aparece mais no período da manhã e do meio para o fim da tarde. Prefere ambientes quentes, tem hábitos rasteiros, não ultrapassa 1,5 metro de altura, gosta de ficar escondido em cortinas, embaixo do sofá, armários e camas. Quando pica a nossa pele, normalmente não dói como a picada do pernilongo culex, por exemplo. Isso porque o Aedes tem uma espécie de anestésio na saliva que faz a gente não sentir a picada. Sentimos mais o mosquito pousar do que a picada. Aquele mosquito que voa alto, que pica a gente à noite, que fica zunindo no ouvido, normalmente não é o Aedes. Existem repelentes que a gente pode comentar, mas a gente estava vendo, que o Fernando estava dizendo, que as pesquisas estão evoluindo e que talvez até o famoso pernilongo possa ser os estudos estão acontecendo. Que cuidados nós temos que ter a população? E se quiser tecer um comentário sobre isso, Fernando, fica à vontade. Eu acho que está dentro do que a gente lê, do que a gente conhece a respeito dos hábitos do Aedes. É bastante fácil de se obter informação hoje em dia, né? Se a pessoa tiver um pouco de interesse, né, sobre o assunto, quiser conhecer um pouco mais sobre os hábitos do mosquito, de forma bem fácil. Deixa eu, antes que termine hoje o programa, onde é o laboratório? Eu ouvi no começo do nosso programa que você disse que o município tem um laboratório que identifica os mosquitos. Sim. E que a população leva. Então, muitos que podem estar nos vendo e ouvindo, gostaria, de repente, de pegar amostras em sua casa ou em torno e levar. Onde ele pode levar? Fica junto à Secretaria do Meio Ambiente, que é onde nós estamos locados hoje, né? No Parque do Engenho. Parque do Engenho, ok. Na rua Liberato Salzano e Vieira da Cunha.
número 15, se não me engano. Tá. Mas enfim, Parque do Engenho é bem fácil de achar. O laboratório é uma parte muito simples, é composto apenas de uma mesa, uma pia e um microscópio, numa área asepsiada, uma área limpa e adequada para isso, isolada. Né? Mas às vezes a gente fala em laboratório, a pessoa pensa aquela vidraria, um monte de coisa. Não, simplesmente um microscópio que ajuda na identificação. O importante é que as pessoas que trouxerem as amostras de mosquitos adultos, bom, a gente precisa ver o bicho, né? Então ele não pode estar esmagado, não pode, né? Tem que ser coletado de uma forma mais que ele venha mais inteiro possível e de preferência não molhado, porque ao molhar ele, muitas vezes ele perde as suas características de cor e aí fica impossível encontrar, de identificar. Depende do manuseio, ele acaba perdendo as suas cores e não pode ser estapeado também. Mas o pessoal consegue coletar e traz, e quem trouxer vai ser recebido e nós faremos a identificação. É rápida, na hora. Mas voltando à questão dos hábitos, né? Eles realmente são mais ou menos esse, né? Ainda quanto à questão das pesquisas do pernilongo poder estar transmitindo o vírus da chikungunya, foram comentários que se teceram, não sei até que ponto aprofundaram pesquisas ou não, né? Mas nesses momentos surge tudo que é tipo de boato ou conversa, né? Não se sabe o que é verdade ou não. O que é importante a população fazer para se proteger? Eu acho importante a gente considerar que o Aedes aegypti, ele tem como criador o preferencial objetos artificiais, potes e lixo, na verdade, né? Hábitos urbanos, né? Ele é um mosquito adaptado ao meio urbano. Isso, né? Então esse é o grande problema. Então, se nós dermos um destino adequado ao lixo, né, nós não vamos ter criadouros. E uma coisa muito importante é as pessoas olharem a sua casa, porque tu mesmo leste aí que o mosquito está na casa, está dentro da casa das pessoas, né? E muitas vezes ele está dentro da casa das pessoas e as pessoas acham que o problema não é seu. O problema é de todos. Todos têm que fazer a sua parte. O programa do Aedes aegypti, ele é um programa que envolve toda a comunidade. E também é um programa que hoje a gente costuma dizer que ele não é mais da Secretaria da Saúde. Ele é de todas as secretarias do município. Ele tem que ter um envolvimento de todos, a educação, a obras, quando tu mobiliza para fazer um recolhimento de lixo, a Secretaria de Obras tem que estar junto. A educação, importantíssimo, porque nós temos que começar e quem já começou tem que continuar a educar as crianças. Nós não podemos ter essa quantidade de criadouros que a gente tem hoje, porque a gente tem muito lixo espalhado. Isso na maioria das cidades. A gente precisa, então, uma conscientização na parte ambiental, que se nos adultos é difícil tu mudar hábitos, nas crianças a gente tem que acreditar e tem que começar. Se hoje tu bater na casa de uma pessoa e perguntar sobre o mosquito, aonde que ele prolifera, o que a gente tem que fazer para evitar, a maioria das pessoas sabe, porque há quantos anos isso, a mídia vem divulgando isso, os municípios vêm trabalhando isso. O que as pessoas precisam fazer? Ter atitudes e saber que o problema é de todos, envolve todos. A zika, chikungunya, dengue, isso pode dar, a dengue e essas outras viroses, quando elas dão no município, não escolhe classe social, vai dar em todo mundo. Então diz respeito a todos e todos têm que fazer a sua parte. Outro grande problema que eu percebo, principalmente falando com a realidade do município de Lajeado, é a questão dos terrenos baldios. E não pela questão o terreno baldio está com mato crescido, está com a famosa macega alta. Não, o mosquito ele não se cria dentro das folhas, né? Ele não se cria dentro da planta, né? Ele se cria no lixo que a população deposita no terreno baldio. Isso. O terreno baldio não é lixão, não é lugar de acúmulo e depósito de lixo de nenhuma espécie. Seja móvel, seja pneu, que é um terrível pneu, porque o mosquito adora pneu. Tanto que as armadilhas que nós fazíamos, quando usávamos armadilhas, elas eram feitas de pneus. De tanto que atrai o mosquito, porque é escuro, né? Calor, é escura, tem calor e acumula água com facilidade. E tente tirar a água do pneu para ver como é difícil. É ruim. Né? Então, assim, o pessoal reclama muito, o terreno está com muito mato, mas não é o mato, o problema é o lixo que está lá dentro.
Então, o dono tem que limpar. Correto, o dono tem que limpar, mas não, primeiro não deveria ter sido jogado aquele lixo lá dentro. Então, parte muito da educação das pessoas, né? E um outro problema grande que nós temos aqui em Lajeado é que com essa explosão imobiliária que nós fizemos nos últimos anos, né, houveram investimentos de várias formas e algumas casas acabaram sendo, digamos assim, para não dizer abandonadas, esquecidas. Correto? E casas com piscinas. Então nós temos hoje uma grande quantidade de casas sem moradores, que estão paradas, né, estão desocupadas e com piscinas. E a piscina, bom, imagine você se um copo desse, se uma simples casquinha de ovo ou uma tampinha de garrafa pode servir de criadouro para os mosquitos, o que uma piscina não pode fazer, né? E não só para os egípcios, para mosquitos de toda a espécie, então, no caso, né? Então, assim, se você é dono de uma dessas propriedades e não está ocupando ela, não está alugando ela, né? Ou se você mora nessa casa, faça um tratamento mínimo possível na sua piscina, né? Não é difícil. Uma vez por semana. Você não precisa gastar horrores com a sua piscina para manter ela limpa. Cloro. A filtro. Mais importante do que o cloro, eu considero, é a limpeza das bordas internas da piscina. Por quê? Porque o mosquito, ele não coloca seus ovos dentro da água. Ele deposita seus ovos, né? Ele ovoposita a 2, 3 centímetros da lâmina d'água. Porque o ovo no molhado ele fica inviável. O ovo molhado, ele não eclode. Ele é posto no seco a alguns centímetros da lâmina d'água. Certo? Para que quando ele eclodir, a larvinha já caia dentro da água e ali se desenvolva. Porque ela se alimenta por filtração da matéria orgânica que tem dentro da água. Correto? Então, se você, pelo menos uma vez por semana, com uma esponja, um esfregão, uma escova, né, fizer um esfregaço mecânico, esfregar mesmo a borda interna da piscina, perto da lâmina d'água, por toda ela, você vai estar eliminando os ovos e uma grande parte da possibilidade dos mosquitos estarem se desenvolvendo. Então, a limpeza da borda interna é quase mais importante do que o uso de cloro. Assim como a recirculação da água, porque a água, então, não se torna parada, não se torna estagnada, né? E, claro, o uso do cloro é importante também. Agora, se você não vai utilizar a piscina, não quer utilizar a piscina, isso também é importante falar para as pessoas que, às vezes, para os ditos denunciantes, aquelas pessoas que ligam reclamando e denunciando o vizinho ou um morador de próximo que a piscina dele está verde. Eu sempre digo, piscina verde não é sinônimo de mosquito. Não é sinônimo de mosquito. Assim como a piscina limpa não é sinônimo de não haver mosquito, né? São esses cuidados que tem que se ter. Então, nós não podemos exigir e pensar que as pessoas, sem utilizar a piscina para banho, têm obrigação ou vão manter ela limpa e translúcida o ano inteiro. Poxa, nós moramos no Rio Grande do Sul, aqui é frio. Quantos meses nós podemos usar a piscina? Né? 3 ou 4. Né? E também é caro a manutenção da piscina. Cada vez mais caro está sendo. Mas essa recirculação, escovação da borda interna e uma aplicação mínima de cloro, com certeza combate muito eficazmente um mosquito. Ou então, claro, optar por uma cobertura da piscina. Cobri-la com uma lona. Isso seria o ideal, inclusive. Mas essa lona ela precisa estar completamente esticada, bem estendida, para que não se formem as barrigas d'água, né? Para não se acumule água em cima da lona, que daí se torna a mesma coisa. Né? Então, é um grande problema que nós temos em Lajeado. Eu sempre bato bastante na tecla das piscinas, porque nós recebemos inúmeras ligações em função das piscinas e dos terrenos baldios que estão abandonados. Pois bem, nós chegamos ao final de mais um programa. Acho que não esgotamos e não era nossa intenção, não tem como. Eu só quero chamar a atenção assim, no final do programa, que no primeiro bloco, se não me engano, a gente falou na questão dos nossos animais domésticos, o gato, falando também do cachorro. Olha, a gente tendo os cuidados básicos com ele, as vacinas, uma alimentação adequada, e dentro da higiene que a gente costuma ter com o nosso bichinho, não há problema nenhum. Senão nós vamos criar um preconceito aqui das pessoas começar a imaginar que todo animalzinho doméstico pode transmitir uma doença. Não é bem assim.
É verdade que a gente cuidando é tranquilo, vamos conviver muitos anos com eles sem que nos transmita nada de mal. Cuidado mesmo com o mosquito Aedes aegypti ou qualquer mosquito. E essa atenção não pode se resumir no ambiente da nossa propriedade, porque o mosquito voa. Se o do vizinho lá não cuidar, vai vir e nos infectar também. Bem, eu vi que vocês têm muito trabalho, é um setor muito importante para a população e desejo que vocês tenham muito sucesso no dia a dia de vocês. Por hoje, nós agradecemos a presença de vocês e quero dizer ao nosso público que tratamos sobre o mosquito Aedes aegypti, é isso? Aedes aegypti. E contamos com a presença de Fernando Dil, biólogo da Secretaria de Saúde aqui de Lajeado, e Flávia Bavaresco, veterinária da 16ª Coordenadoria Regional de Saúde. Quero dizer que você pode rever este e outros programas Entre Linhas no youtube.com/TV Univates, bem como assistir ao vivo este programa no site univates.br/TV. Muito obrigado por vocês terem estado conosco até este momento. Tenham uma boa noite e até o próximo programa.